Paz do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Eu, neste momento, irmão, graças a Deus, saúdo todos os irmãos com santo rósculo, em nome de Jesus. Irmãos, esse vídeo, graças a Deus, é para que nós deixamos de apontar o dedo na vida de um, de outro. É para que nós melhoramos nossa vida perante o Senhor. E do qual vamos iniciar aqui no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 21, que diz assim: E o Senhor cheirou ao suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. E vocês prestem bem atenção, graças a Deus, o que o Senhor disse, naquela época, ele disse naquela época, acontece até hoje. O ser humano vive sempre apontando o dedo no outro. E todo homem, graças a Deus, ele é mau, ele nunca contenta com o que tem. Todo homem, irmão, graças a Deus, quer ser maior do que o outro, melhor do que o outro, e assim por diante. Então vocês vejam bem, desde o princípio, graças a Deus, o homem é desse tipo. Desde o princípio da criação, né, o homem é assim. Então eu quero dizer para os irmãos, há coisas, irmão, graças a Deus, na face dessa terra, que nós deveríamos observar muito a Santa Escritura, não só a Santa Escritura, mas os próprios irmãos que estão do lado, para a gente, graças a Deus, ter uma vida melhor perante os olhos de Deus. Isso é importante demais nós observar. E do qual, irmão, graças a Deus, em Mateus, lá no livro de Mateus 5,19, fala assim. Vamos dar uma olhada lá, Mateus 5,19. O que ele pode dizer para nós, né? É o melhor lugar, um dos melhores lugares, porque lá vai ser Jesus falando com a gente. Vamos dizer assim. Aqui ele já diz assim para a gente assim. Vamos lá. Mateus 5,19. E qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Olha, veja bem. O menor no reino do céu. E eu li esses dois versículos, graças a Deus, para mostrar para os irmãos o quanto nós, homem, como diz o outro, mesquinho. Arruma o colarinho, empina o nariz, quer ser melhor do que o outro. Nós faz isso. Felizmente nós faz. E isso não é bom para os olhos, para a nossa vida perante os olhos de Deus. Veja bem, algo interessante. Eu já disse em outros vídeos que tudo que está escrito na Bíblia Sagrada é para se cumprir. Seja do lado bom ou seja do lado ruim. É para cumprimento da palavra de Deus. O assassino está cumprindo o que está escrito na Bíblia Sagrada. Lá está escrito, aqui na Bíblia Sagrada está escrito assim, assassino. Aí tem que existir um assassino na face da terra, porque senão a Bíblia está mentirosa. Na Bíblia Sagrada está escrito feiticeiro. Tem que existir um feiticeiro na face da terra, porque senão a Bíblia está mentirosa. Na Bíblia Sagrada está escrito aqueles que invocam os espíritos. Tem que existir aquelas pessoas que invocam os espíritos, porque senão a Bíblia está mentirosa. Agora, o pior de tudo, eu dei um exemplo do que eu quero dizer. E o pior de tudo são as pessoas que são ministros da palavra de Deus. Os que falam do amor de Deus. Os que querem ser crente, querem ser melhor que o outro. Mas nós temos ministros de várias religiões.
várias religiões. Nós temos pastor, nós temos budista, nós temos quem invoca os espíritos, nós temos, irmão, graças a Deus, crente, nós temos católico, nós temos padres, temos sacerdotes, nós temos ministros de tanto, nós temos tantos ministros que se brincar nós não dá conta de contar. Que fala a respeito da Bíblia Sagrada, que fala a respeito de todas as coisas. Uns são ministros para condenação, outros são ministros para a glória e honra do nome de Jesus. Tudo isso acontece. Isso é para cumprir o que está escrito na palavra de Deus. E tudo isso acontece. Agora, há no nosso meio, por exemplo, cristão, por exemplo, assim, pessoas não, como está lá escrito em Hebreus, né? Que o pastor foi só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Ele foi um pastor na face da terra. Mas ele deixou escrita para nós ser também pastor aqui embaixo, dos nossos rebanhos. O feiticeiro ele é pastor do rebanho dele. O católico tem um pastor dele, que é os sacerdotes, os padres, tem os pastores deles. Os crentes também têm seus pastores. Os anciões também têm seus pastores. Você acha que um ancião, por exemplo, de uma igreja, ou seja, um cooperador de uma igreja, se ele zela da obra da piedade, se ele zela dos membros da igreja, vai atrás dos membros da igreja, busca o membro da igreja que está afastado para dentro da igreja, ele ajuda o membro da igreja com a obra da piedade ou da caridade, entendeu? Esse não é um pastor, não? Ele é um pastor. Porque aqui em Hebreus, vamos dar uma olhada no livro de Hebreus. Aqui em Hebreus, o que fala? Só para vocês verem. Algo dos mais interessantes que Deus deixou para nós. Olha aqui. Hebreus 13:17. Obedecei a vossos. Jesus era um pastor. Aqui diz assim, obedecei a vossos pastores. Está vendo? E sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que faça com alegria e não gemendo. Olha, esses pastores têm que dar conta de todo ser humano que passou a ser crente, batizou, aceitou Jesus como seu Salvador. No último dia os pastores têm que dar conta desse povo. Agora tem pessoas que têm medo de ser pastor por causa desse último dia, aí coloca ancião, coloca não sei mais o que, e tira o nome de pastor. Mas não adianta você tirar o nome de pastor. Por que não vai adiantar? Você está, irmão, graças a Deus, cuidando do rebanho. Você está cuidando do rebanho. E esse rebanho, você tem carinho por ele. Você vai, aconchega os irmãos que estão caídos. Você vai e ajuda os irmãos, graças a Deus. De toda espécie você pode ajudar em oração, em coisas materiais. E assim por diante. Então você é um cuidador dos rebanhos. Por que não? Por que fugir da palavra pastor? E dizer que só existe um pastor. Não, realmente existe só um pastor espiritual, mas aí na terra ficou pastor carnal. E todos eles são pastores, aqueles que têm um rebanho. O centro espírita tem um rebanho, ele é um pastor daquelas ovelhas. Católico eles são católicos, adoram imagens de escultura, essas coisas assim, mas ele tem um pastor. Os feiticeiros, bruxos, aqueles que o rebanho dele ali, que ele toma conta, ele é o pastor daquele povo. E você, irmão,
Graças a Deus, pode ser crente, pode ser protestante, pode for o que for. Se você tem um rebanho, dirige uma igreja, você é um pastor de Cristo. Então eu digo para os irmãos, queira ou não, graças a Deus, é bom você observar a Santa Escritura. Porque aqui ficou bem claro para nós, bem claro. Obedecei a vossos pastores. Jesus já subiu, Jesus já foi. Então agora, vossos, e Jesus era um, aqui é vossos, quer dizer, milhões de pastores tem na face da terra. Agora eu digo para você, lembra do primeiro versículo que nós lemos? Aquele que ensina corretamente, perfeitamente, esse é para honra e glória ao Senhor, e é grande no reino do céu. Mas aquele que ensina fraudulosamente é pequenininho no reino do céu. E por cima de tudo, irmão, graças a Deus, glória a Jesus, o dia do julgamento será, você vai prestar conta ao Senhor de todas as almas que estão no seu rebanho, de todas elas. Então você vai prestar conta sim. E eu vou prestar conta, todos nós vamos prestar conta. Agora, eu quero dizer para os irmãos, faça decentemente, tira os escândalos, tira as arrogâncias, tira aquele coração duro que Deus falou lá no primeiro versículo para nós. Não queira apontar o dedo no seu irmão, não queira apontar esse dedo aqui não, ou trocar por isso, por isso, por isso. Não faça isso não, testa. Porque vocês estão trocando as bolas, então não troca os dedos não, tá? Então vamos fazer assim, seja uma pessoa saudável, abençoada por Deus, em nome de Jesus, tá, irmão? Para que Deus te abençoe, você e todo o seu rebanho, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. E amém.